Salve os irmãos com a paz do Senhor, que eu vos falo, irmão Humberto. Então, nesta manhã nós vamos estudar aqui a lição número 8, né? As causas da desunião devem ser eliminadas. O objetivo geral. Destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Os objetivos específicos, irmãos. Explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. O texto diz o seguinte: ó quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. A verdade prática, amados. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Introdução diz o seguinte: veremos nesta lição o conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. O ponto central da lição é, irmãos, Cristo derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus, né? Então a gente vai ver aqui o primeiro ponto, que diz o seguinte: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro, né? Então nós temos aqui dois pontos. O primeiro ponto diz o seguinte: qual era a base desta união, né? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado um despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, esse aqui é o primeiro ponto, com dois itens, né? Então, ele fala aqui, irmão, sobre um despertamento, né? Então, hoje, atualmente falando, né? Também nós precisamos ter todo santo dia um despertamento, né? E esse despertamento ele só pode haver, irmão, baseado em duas coisas: a palavra de Deus e a oração, né? Então, se o homem e a mulher de Deus realmente buscar um conhecimento da palavra e orar, com certeza todo dia vai estar despertado, né, para a obra do Senhor e também para a vinda de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. O segundo ponto diz assim: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus, né? Aí fala o seguinte aqui: também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o que faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes dessa união. Então a gente vai ver aqui, né, as consequências dessa união, irmão, né? Então, ressaltando aqui que o véu foi rasgado, então nós temos acesso, né, ao Senhor, né? Então os pontos diz assim o seguinte: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola, na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Na igreja levantamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, mas existe também cargas que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. A união nos faz fortes, né? Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil tirá-la. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus.
Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, a gente vê aqui as consequências, né, da união da igreja, né? Então, nós vemos que a união, irmão, ela faz a força. Então, a gente precisa, mais do que nunca, né, estar unido numa só fé. O terceiro ponto diz o seguinte: esta união é a verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote, Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor do Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a gente vê aqui, irmão, que a união ela é fundamental, né? Então qualquer sinal, amados, né, na sua denominação, qualquer sinal de desunião, né, procure rapidamente, né, orar, meditar, orar por essas pessoas e fazer com que acabe essa desunião e que a igreja possa estar unida, né, trabalhando na obra do Senhor. O segundo ponto diz o seguinte: a união entre os judeus estava ameaçada. Aí o primeiro ponto diz o seguinte: qual era a ameaça, né? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiram pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o que ficou muito enfadado, né? Então, o segundo ponto diz o seguinte: como se explica esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecaram contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, o que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Levítico 22, 36 e Êxodo 22, 25. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. O item B. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Então nós vemos aqui, irmãos, né, que as pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo maior, né, emprestavam dinheiro, só que cobrava com usura, né? Então a gente vê aqui a grande injustiça social, né? Isso já aqui na época de Neemias, né? E hoje, irmãos, também não é diferente, né? Quantas pessoas aí estão, né, pedindo dinheiro a agiotas, pedindo, né, com juros altíssimos, né? Então a gente deve ter sabedoria, irmãos, né, com relação a isso aí, e saber que haverá uma grande prestação de conta, né, irmãos, diante de Jesus Cristo. Então que a gente possa agir de maneira sábia, meditando na palavra de Deus, e ter muito cuidado com relação a emprestar dinheiro, né, a emprestar juros. Isso aí tem que ter muito cuidado. Então que você possa refletir, meditar e refletir na palavra de Deus quando for agir, né, de alguma forma. O terceiro ponto diz o seguinte: Neemias solucionou o problema. Então a gente vê aqui, né, a solução que Neemias encontrou para esse problema. Então que a gente possa aqui, né, meditar aqui e que sirva de lição, né? Se caso você está passando por uma situação assim, aqui Neemias nos ensina como foi que ele resolveu o problema, irmãos. O homem de Deus, né? Diz assim: Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com a injustiça, perguntou-lhes: vendeciam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias fez uma proposta conciliadora.
deixemos este ganho, restitui-lhes hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. A proposta de Neemias foi acatada. Restituiu-lhes, e nada procuremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Então, irmãos, que você possa aqui ver aqui a solução de Neemias para esse problema que estava realmente causando uma grande desunião do povo de Deus, O quarto ponto diz o seguinte: a paz voltou a reinar entre os judeus, Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, os resultados poderá vir assim uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, neste sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos, pois isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. A desunião representa uma obra da carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e a paz de Cristo. Então, irmão, para finalizar aqui, quando a igreja tiver os seus problemas, deve ser orientada para resolver entre si, e não levar, como muitos, infelizmente, fazendo escândalos, levando à justiça, Então, se há problemas, ou parte financeira, ou qualquer problema, entre os irmãos, orem, busque o seu líder e resolva entre os irmãos. E não, irmão, levar a justiça comum, porque isso aí vai trazer um prejuízo grande, vai trazer escândalo. Que nós possamos a cada dia, irmão, estar unidos, e a cada dia a gente possa estar proclamando a palavra de Deus, Então essa é a mensagem desta manhã. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Amém.